Esse sujeito simplesmente aproveita uma vida despreocupada de nobre, comendo comida deliciosa todos os dias e tomando banhos acompanhado de belas empregadas. E faz tudo isso sem nem ao menos saber onde está. Até que, em determinado momento, uma empregada menciona casualmente o sobrenome da sua família, Palácio. Ele imediatamente percebe que está completamente ferrado, pois descobre que acabou parando no mundo de um jogo que costumava jogar, chamado Psiquedelia. Esse mundo inteiro está destinado a ser destruído pelos 5 grandes pecados. Ele acabou no corpo do terceiro filho de uma das piores famílias nobres possíveis. Seus irmãos mais velhos são verdadeiros canalhas como o mundo jamais viu, e toda essa família está fadada a ser destruída primeiro. Deitado na cama, ele implora para retornar à sua vida original, pois não vê nenhum sentido em viver confortavelmente apenas para morrer em 10 anos. Ele chora, pensando que sua situação atual é pior do que ter 6 meses de salários atrasados. Preso em um mundo de fantasia como um personagem sem nenhum privilégio especial, nosso garoto se sente completamente inútil, até que uma ideia finalmente surge em sua mente. Já que ele sabe o que vai acontecer no futuro, percebe que talvez consiga mudar isso. Para eliminar as principais causas por trás da destruição, Aylan Palatio decide reformar os 5 grandes pecados pelo bem de sua vida pacífica como nobre. No momento presente, esses pecados são apenas crianças. 2 meses depois, nosso protagonista havia resgatado com sucesso alguns órfãos de um centro de testes em humanos. Ele realizou isso com a ajuda de Evan, um cavaleiro que havia contratado recentemente. Evan informa que deixou a administração do orfanato nas mãos de uma garota chamada Yutia. Nosso herói concorda com o aceno, percebendo que fez a escolha certa ao escolher Evan para o trabalho, já que o cavaleiro é bastante habilidoso em lidar com esse tipo de tarefa. Entretanto, Aylan Palatio tem dificuldades em demonstrar expressões faciais, o que deixa Evan confuso, fazendo-o se perguntar se o que acabou de ouvir foi mesmo um elogio. Nosso garoto nota para si mesmo que simplesmente não consegue mover os músculos do rosto. Ele reflete que Evan é uma joia rara no mundo de Psiquedelia, porque permaneceu honesto e leal apesar de todas as traições ao seu redor, razão pela qual nosso protagonista o contratou assim que o encontrou. Retornando ao relatório, Evan menciona que o único motivo pelo qual foi enviado era para salvar Yutia. Quando Aylan Palatio confirma isso, Evan comenta que a garota é muito diferente. Com sua experiência como mercenário, o cavaleiro consegue perceber que Yutia não é uma criança comum. Ela parece bastante forte, e ele não consegue entender por que ela simplesmente aceitou ficar presa. Ele fica curioso sobre por que nosso garoto não a trouxe de volta para a propriedade. Aylan Palatio concorda com o sentimento, mas internamente pensa que pode parecer que ele está negligenciando o potencial dela em vez de utilizá-lo. Na realidade, faz parte do plano dele mantê-la no orfanato. Yutia Blood é membro de uma linhagem que utiliza poder através de um contrato com um ser sobrenatural indescritível de outro mundo. Ela está destinada a se tornar o pecado da ira entre os 5 grandes pecados, eventualmente causando centenas de milhares de mortes como um monstro. Contudo, Aylan Palatio acredita que, se ela crescer em paz, não se tornará assim. Ele arranja uma desculpa para deixá-la lá, simplesmente declarando que não é o momento certo de trazê-la. Isso deixa Evan sem palavras. Nosso herói acrescenta ainda que o assunto não pode ser vazado, e depois entrega uma carta escrita à mão para que Evan entregue a Yutia. Aylan Palatio escreveu isso para acalmá-la, sabendo que ela passou pelo trauma de experimentação humana. Mais tarde, depois que Evan deixa a propriedade, nosso protagonista reflete sobre a carta. Embora parecesse ser de conforto, ele na verdade escreveu uma encantação que ouviu no jogo dezenas de vezes. De acordo com o arcebispo, essa encantação pode ser usada para criar laços de amizade com o clã sangrento. Nosso garoto usou essa encantação no jogo para tentar acalmar a ira, mas falhou porque já era tarde demais para ela, o que acabou lhe custando a vida. Agora, nosso herói acredita que talvez não seja tarde demais. Ele se sente aliviado após remover uma das 5 bandeiras de destruição, embora ache engraçado que uma única frase possa tornar alguém amigo de um monstro. Ele acredita que os pensamentos daqueles que estão no reino do fanatismo são imprevisíveis. Enquanto isso, Yutia leu a carta e o poder mágico que ela emana é avassalador. Ela descobre que a pessoa que lhe escreveu é Aylan Palatio, mas fica furiosa por ele não tê-la chamado ao seu lado. Ela emana uma aura mortal e, surpreendentemente, utiliza poder mágico de visualização, uma habilidade normalmente reservada para aqueles no nível de mestre. De repente, ela se lembra de nosso garoto dizendo que não era o momento certo de se encontrarem ainda, e essa desculpa estranhamente parece funcionar. Yutia se acalma enquanto interpreta a frase, considerando-a uma promessa que apenas seu mestre, ou seja, Aylan Palatio, compreenderia. Yutia é o pecado da ira e filha do clã sangrento, a Yutia Rainha Sangrenta. Enquanto isso, de volta com Aylan Palatio, ele acredita que conseguiu esticar um pouco mais seu prazo de vida luxuoso. Ele até imagina que a lua brilhante no céu está torcendo por ele. Agora, nosso protagonista está totalmente motivado para começar a trabalhar em seu próximo alvo. Uma cascata de livros cai sobre
Aylan Palatio enquanto ele está ocupado procurando uma pista sobre a localização do terceiro chefe. Nesse momento, Evan aparece e informa que despachou a segunda criança conforme ordenado. A principal preocupação do nosso protagonista é se o cavaleiro tratou a criança com delicadeza. Evan acena afirmativamente, mas antes que consiga completar seu relatório, a porta do escritório é destruída. O intruso não é outro senão o segundo irmão, Tônio Palatio. Ele zomba do nosso garoto por estar lendo livros apesar de ser analfabeto, mas Aylan Palatio permanece calado diante dos insultos de Tônio. Nosso herói está tão irritado com esse comportamento que se pergunta como Aylan Palatio original conseguiu viver assim. Embora quisesse revidar, ele escolhe se ajoelhar e se retirar. Tônio fica imensamente satisfeito com esse comportamento submisso. Porém, naquele exato momento, ele quase é atingido por uma adaga. Quem arremessou foi o primeiro irmão de Aylan Palatio, Leo Palatio. Agora, ambos os irmãos se encaram com intenção assassina, zombando do mau cheiro um do outro. No jogo, os membros da família Palatio eram apenas personagens secundários que desapareciam rapidamente. Mesmo assim, possuíam um poder avassalador. Portanto, Aylan Palatio decide não se envolver com seus irmãos enquanto eles brigam pela posição de chefe da família. Um deles é um chefe do submundo conhecido como o Rei da Prostituição, e o outro é um traficante que comanda um cartel massivo. Enquanto os dois irmãos começam a lutar no escritório, Aylan Palatio e Evan fogem do cômodo. Nosso garoto está determinado a viver uma vida feliz como um supostamente incompetente filho ilegítimo. Eles acabam retornando ao quarto de Aylan Palatio, onde Evan relata que a segunda criança também não parece ser comum. Vendo como nosso protagonista age de forma tão desligada, Evan fica confuso e se pergunta como alguém como Aylan Palatio poderia descobrir mercados secretos de humanos e comércios ilegais de escravos para resgatar crianças. Aos olhos do cavaleiro, nosso garoto parece alguém que não consegue nem cuidar de si mesmo. Ele considera Aylan Palatio estranho por enviar essa segunda criança para o orfanato também. Nosso herói nota para si mesmo que essas crianças não estão apenas além do comum, elas estão em um nível de destruição mundial. O reino aliado consiste em várias nações, e a segunda criança foi encontrada no mercado ilegal de escravos do reino Kalian. Essa criança é o segundo chefe de Psychedelia, Deus Macallion. Depois de ser vendido como escravo e abusado em diversos locais, ele eventualmente se tornou o pecado da preguiça e eliminou reinos das formas mais aterrorizantes possíveis. Esta era a parte do jogo em que a maioria dos jogadores ficava apavorada com sua crueldade. Na realidade, o pecado da preguiça é uma pessoa diligente que retribui exatamente o que lhe foi feito. Portanto, nosso garoto especificamente instruiu Evan a tratá-lo com gentileza. Aylan Palatio dá a mesma justificativa de antes, que o momento simplesmente ainda não chegou, embora sua mão trema enquanto bebe seu chá. Evan esperava essa resposta, mas se pergunta se a carta enviada a Yucha era referente a essa segunda criança. Nosso protagonista confirma, observando que também acrescentou alguns desabafos do dia a dia para construir familiaridade com ela. Além disso, pediu que ela cuidasse da criança que estava enviando. No orfanato, Deus Macallion não brinca muito com as outras crianças. Mais tarde naquela noite, Yucha se aproxima dele, reconhecendo como ele parece destroçado. Surpreendentemente, ela fala sobre aquela coisa que deixou cicatrizes no corpo de Deus, o bode negro. Ela inesperadamente o parabeniza por ter sido escolhido pela Grande Lua. Como um escolhido, ela o aconselha a sentir o poder que lhe foi concedido e extrair aquilo que lhe pertence. Ela insiste que se ele mostrar lealdade e seguir apenas aquela pessoa, certamente conseguirá sua vingança. Sob a influência de suas palavras, Deus Macallion emana uma enorme quantidade de energia. Segurando a carta de Aylan Palatio sob o luar, Yucha decide enviar uma resposta. No dia seguinte, nosso garoto está novamente ocupado no escritório procurando pelo terceiro chefe. De repente, Evan irrompe com péssimas notícias. O segundo irmão de Aylan Palatio acabou de morrer. É bastante inesperado que Tônio Palatio morra tão cedo. Mais tarde, nosso protagonista comparece ao funeral, onde chocantemente, seu próprio pai está presente com mulheres em ambos os lados. É uma bagunça total, e Aylan Palatio acha insano que drogas e mulheres estejam presentes num funeral. Mais importante, ele acha estranho que Tônio supostamente tenha morrido por uma queda acidental. Ele se pergunta se as configurações da história mudaram, porque no jogo o primeiro irmão matou o segundo após anos lutando pela herança. Agora, Leo Palatio simplesmente se diverte com o bônus inesperado. Embora Aylan Palatio suspeite que foi obra de Leo Palatio ou de seus apoiadores, ele deixa isso de lado para se concentrar no problema dos 5 grandes pecados. Eventualmente, um ano se passa, a questão da sucessão foi resolvida. Leo Palatio assumiu o negócio de drogas e a propriedade da família se
se tornou pacífica. Enquanto isso, Aylan Palatio ficou mais próximo de Yutia através de suas cartas. Ele acredita que construir essa familiaridade gradualmente acabará por ajudá-lo. Yutia escreve sobre seus amigos. Yuna é boa em pique-esconde. Rodan gosta de jogos de guerra e Deus Macallion adora teatro de marionetes. Lendo isso, Aylan Palatio comenta como aquelas crianças são boas. Ele também percebe pelas cartas que a lista de patrocinadores aumentou novamente. Ele acha estranho que um orfanato tão pequeno esteja atraindo tantos patrocinadores, mas Evan não dá muita importância a isso. Nesse momento, o cavaleiro se lembra de algo que o jovem mestre estava procurando. Com a ajuda da guilda de informações, ele encontrou uma pista. Nosso garoto sente uma sensação de satisfação, pensando que deve ser um texto antigo sobre o terceiro chefe. Ele está empolgado por finalmente encontrar aquela criança também, achando a noite bastante tranquila. Contudo, mais tarde naquela noite, pessoas estão sendo mortas. Em um ponto de distribuição de drogas chamado Margot, dois homens discutem como o patriarca Palatio é generoso com as compensações. Um dos homens comenta que a organização cresceu para centenas de pessoas e só vai ficar maior. Subitamente, ambos os homens percebem que suas pessoas estão se matando, movendo-se como se fossem marionetes. O homem de cabelos longos também começa a se mover contra sua vontade, e em um instante, todos os homens tiraram suas próprias vidas. Uma figura encapuzada entra em cena. É Deus Macallion, acompanhado por Yutia. Ela absolutamente adora o teatro de marionetes dele e observa que a lista de patrocínios, a lista daqueles que eliminaram, também cresceu. Deus Macallion pergunta curiosamente se o que estão fazendo tem algum significado, mas Yuti apenas pergunta se ele está sentindo simpatia pelos alvos. Ele balança a cabeça negativamente, sabendo que essas pessoas estavam moendo humanos para produzir drogas. Mesmo assim, ele não tem certeza de como isso ajuda na sua vingança. Yuti explica que este lugar se tornará a base para que aquela pessoa retorne, e não pode estar em condições precárias quando ela chegar. Ela afirma que essa é a vontade daquela pessoa. Com isso, os dois deixam o local, gravando o símbolo de uma lua azul no chão, o símbolo da espada de seu herói. 2 anos se passaram desde que Aylan Palatio e Yutia começaram sua troca frequente de cartas. Atualmente, Evan está tendo dificuldades para encontrar nosso jovem mestre dentro da propriedade, mas depois de procurar por algum tempo, finalmente o localiza no Jardim dos Fundos. Aylan Palatio parece estar praticando algo naquele espaço tranquilo. Evan informa que enviou com sucesso a quinta criança ao orfanato, uma notícia que traz ao nosso herói uma sensação de total felicidade. No último ano, nosso protagonista localizou com sucesso os 3 pecados restantes. Para celebrar, Aylan Palatio oferece a seu cavaleiro pessoal alguns doces. Ele reflete sobre o quanto lutou para encontrar a terceira criança, que estava destinada a se tornar o pecado da ganância. Como Evan trabalhou tanto, nosso garoto presenteia com macarons e o instrui a descansar, reconhecendo que o cavaleiro viajou por toda parte por sua causa. Agora que a missão de preencher o orfanato acabou, Evan sente um profundo alívio. Deitado na grama, o cavaleiro pergunta em voz alta se nosso herói está finalmente feliz. Aylan Palatio confirma com um aceno, mas Evan aponta que o rosto de seu mestre não demonstra isso de forma alguma, mesmo com uma expressão completamente neutra. Nosso garoto insiste que está sim sorrindo, embora Evan acabe desistindo da discussão. Mais tarde, deitado na grama, nosso protagonista observa que as coisas estão indo muito mais tranquilamente do que ele esperava. Os chefes de Cicadélia só se tornaram os 5 grandes pecados devido a seus passados trágicos, e Aylan Palatio acredita que, ao resgatá-los cedo, a possibilidade de eles atingirem aquele estado sombrio se tornou baixa. Inicialmente, ele estava preocupado em encontrar as crianças em más condições, mas uma nova carta do orfanato sugere o contrário. Evan entrega o relatório que afirma que o orfanato está funcionando perfeitamente e que as crianças se tornaram muito mais animadas. Por conta disso, nosso garoto decide não contratar um professor profissional de cuidados infantis. Ele nunca esperou que Yuti administrasse o lugar tão bem e se pergunta se ela tinha algum apego anterior a um lugar assim. Ele conclui que ela é uma boa garota. Em sua carta, Yuti assegura a Aylan Palatio que todos estão saudáveis e crescendo bem, dizendo-lhe especificamente para não se preocupar mais com Deus Macallion. É reconfortante para nosso garoto saber que as crianças estão prosperando, especialmente porque o ambiente de crescimento delas é vital para prevenir a ascensão dos pecados. Contudo, Evan está frustrado porque nosso protagonista ainda não conheceu as crianças pessoalmente. Aylan Palatio tenta desviar do assunto porque pessoalmente não tem nenhum desejo de vê-las. Embora se aproximar delas pudesse ser benéfico, a memória de quão trágicos e horríveis foram seus caminhos no jogo lhe dá vontade de vomitar. Mesmo tendo-as resgatado antes do despertar delas, nosso herói continua apavorado com elas. Virando-se, ele dá uma estimativa vaga de que talvez as encontre em 5 anos. Agora que os 5 pecados estão reunidos, Aylan Palatio começa a focar em sua própria sobrevivência. Nesse mundo de fantasia, a magia é essencial, e felizmente seu corpo atual possui talento para isso.
De repente, Evan menciona uma organização chamada Lua Azul. Aylan Palatio desconhece totalmente o nome, mas Evan explica que é um grupo famoso que destrói organizações criminosas. Nosso garoto não dá muita atenção, presumindo que, como tal grupo não existia no jogo, provavelmente desaparecerá em breve. Evan acrescenta que eles também eliminam nobres corruptos, esperando que seu mestre tivesse ouvido falar deles. Mas Aylan Palatio simplesmente ignora o comentário e diz ao cavaleiro para dormir no quarto ao lado do dele. Mais tarde naquela noite, no orfanato, Yutia recebe relatórios sobre as atividades da Lua Azul. Uma das crianças, Seu Arangui, relata que eliminou todos no local de seu alvo. Ela é o pecado do orgulho e revela com confiança que sua identidade permaneceu em segredo porque suas roupas foram especialmente confeccionadas por outra criança chamada Riné. Seu Arangui acrescenta que ofereceu poupar seus alvos se conseguissem adivinhar a cor de seus olhos, mas nenhum deles teve sucesso. Riné, que na verdade é o pecado da ganância, relata friamente que também queimou os cadáveres. Outra criança, Rodan, informa que o Su está limpo também. Como o pecado da obsessão, ele transformou os homens da organização Avalon e de uma instalação de experimentação ilegal em algo irreconhecível. Yutia está satisfeita com o trabalho deles, lembrando-os de que existem pela Grande Lua. Essa organização secreta, Lua Azul, venera a Grande Lua, mas Deus Macallion aponta um problema iminente. Yutia fica furiosa ao pensar que poderia haver qualquer problema quando tudo supostamente está sob a vontade daquela pessoa. Deus Macallion explica que o líder da Avalon é o filho da família Condal onde Aylan Palatio mora. Além disso, ele descobriu que o filho mais velho da família está mirando naquela pessoa. Ao ouvir isso, Yutia emana uma quantidade avassaladora de energia. A carta que ela segura instrui a se livrar da ameaça, e ela amassa o papel com raiva, concordando com a avaliação de Deus Macallion. 2 anos depois, o pai de Aylan Palatio morre. Embora a causa oficial seja listada como ataque cardíaco, nosso protagonista sabe que o homem abusou de drogas até seu último suspiro. Nas proximidades, pessoas discutem uma recente operação da Lua Azul, e nosso jovem mestre nota como todos ficaram preocupados com o grupo. O funeral termina em silêncio, sem ninguém verdadeiramente lamentando a morte do conde. De volta ao seu quarto, Evan pergunta sobre o próximo passo, já que o filho mais velho, Léo Palatio, está destinado a se tornar o chefe da família no ano seguinte. Entretanto, o cavaleiro fica confuso ao ver nosso garoto arrumando suas malas. Surpreendentemente, Aylan Palatio quer que ambos partam imediatamente. Evan se pergunta se estão fugindo do território, mas Aylan Palatio explica que estão indo para o sul, para Road Mill, uma pequena vila. Enquanto partem, Léo Palatio os observa da propriedade. Após aproveitar 3 dias inteiros na vila, eles retornam à propriedade, mas apenas porque nosso garoto veio para o funeral de seu primeiro irmão. Na verdade, ele não tinha planejado retornar, e está profundamente confuso ao ver Léo Palatio morrer tão cedo. A causa da morte foi uma espada no coração, e não há nenhuma pista sobre a identidade do assassino. Quando Aylan Palatio tenta perguntar a um servo sobre os detalhes, o homem reage com medo agudo e pede desculpas apenas por fazer contato visual. Esse comportamento deixa nosso jovem mestre intrigado. Logo, Evan se inclina e sussurra, perguntando a Aylan Palatio se ele é o mentor secreto que eliminou a organização Avalon durante a noite. Nosso herói fica em total choque. No dia em que Aylan Palatio partiu para Road Mill na carruagem, Evan se pergunta por que ele escolheu uma vila em vez de uma cidade. Antes de responder, nosso garoto reflete que essa vila é o destino final de seu plano. Ele salvou os 5 grandes pecados de suas vidas de sofrimento e impediu o futuro no qual o mundo inteiro é destruído. Road Mill, por outro lado, não tem conexão com a história original. Além disso, tem uma vila da família Palatio. Nosso protagonista planeja viver uma vida luxuosa como um nobre. Entretanto, ele revela a Evan que há um motivo para tudo. Evan não está satisfeito com a resposta, pois sabe que Aylan Palatio sempre evita lidar com coisas que o incomodam. Mas nosso herói insiste em deixar as coisas como estão. Léo Palatio começa a pensar se deve matá-lo ou não. Embora considere Aylan Palatio inútil, ele ainda pensou em matá-lo com veneno após a morte de seu pai. Mas agora que ele deixou a propriedade, Léo Palatio sente que não há mais razão para eliminá-lo. Ainda assim, Léo Palatio os acha extremamente irritantes, talvez por causa de coisas como a Avalon não estar indo bem recentemente. Mesmo assim, ele ordena que seu subordinado siga a carruagem deles. Seu homem Alman pergunta se ele quer eliminá-lo. Léo Palatio fica perplexo, pois nunca esperou que seu braço direito o questionasse. Quando ele o lembra de fazer o que lhe é dito, Alman atravessa sua espada direto no peito dele. Léo Palatio recebe um choque enorme ao ser traído por seu homem leal. Mas Alman decidiu se livrar dele, pois estava curtindo fingir ao seu lado por tempo suficiente. Chocantemente, Alman é na verdade Rodan, um membro da organização Lua Azul. Estranhamente, ele revela que eles só acreditam na Lua Vermelha. A Lua Azul é sua espada, portanto se movem quando ele a empunha. Eles não podem permitir que ninguém prejudique a Grande Lua. Com isso, ele desfere o golpe em Léo Palatio, Rodan em setembro, que podem se mover livremente por vontade própria. Essa é a razão pela qual ele esperou que Léo Palatio dissesse aquelas palavras.
Deus. Levou 2 anos para Leo Palatio pronunciar aquelas palavras. Quando Leo Palatio o ameaça com seus homens, Rodan simplesmente revela que vão exterminar a Avalon de vez. Ele deixa a propriedade pensando como Leo Palatio agiu mal mesmo quando a Grande Lua lhe deu uma chance. Por outro lado, Aylan Palatio está feliz em passar seus dias pacíficos em Roadmill, acordando, comendo quando quer, está agora aproveitando a vida de um verdadeiro nobre. Mas todos os seus dias pacíficos chegam ao fim quando recebem uma mensagem por telegrama. Nosso garoto congela ao saber da morte de Leo Palatio. É assim que ele retorna à propriedade após 3 dias. Todos os servos reagem estranhamente ao seu redor. Surpreendentemente, o motivo é que eles o consideram o mentor que destruiu a Avalon. Agora, Aylan Palatio caiu em situações insanas e imprevisíveis. Lágrimas escorrem de seus olhos enquanto ele quer saber como se tornou o mentor por trás de tudo. Evan aponta que nosso protagonista é o único que pode ganhar mais com isso. Após o assassinato de Leo Palatio, Aylan Palatio se tornou o herdeiro perfeito com um álibi perfeito. Agora que a Avalon também desapareceu, não há mais ninguém para lhe causar problemas. Por essas razões, ele se tornou o mandante com um assassino de nível espadachim mestre trabalhando sob suas ordens. Nosso herói está mais confuso do que nunca sobre como no mundo alguém poderia derrubar uma organização criminosa tão grande instantaneamente, certo? Então ele se lembra daquela organização que caça outras organizações. Ele está na verdade se referindo à Lua Azul. Porém, Evan revela que a Guilda de Informações acha que não é a Lua Azul porque perceberam que a Lua Azul não deixa corpos e sempre deixa uma marca. Mas o fato é que os membros da Avalon foram mortos por espadas. Nosso jovem mestre começa a tremer, pois agora entende por que se tornou o mandante com o espadachim mestre. Nosso garoto reflete que a Lua Azul não apareceu no jogo, então um grupo tão grande não pode ser o culpado. Mas a pergunta ainda permanece sobre quem poderia ser. De volta ao orfanato, René reporta a Yutia que não houve rastros deixados para trás. Seorain o relata a mesma coisa. Logo em seguida, Deus Macallion e Rodan chegam e informam que as forças restantes da Avalon eram 486 homens. Exatamente conforme as ordens de seu mestre, cortaram todos pela metade. Yutia está bastante satisfeita com o progresso deles. Então em apenas 5 dias, a Avalon, a organização massiva no Reino Astéria, foi completamente eliminada. Rodan informa que a limpeza ainda não terminou. Ele descobriu que muitos outros nobres estão conectados a Avalon, incluindo o Ducado de Altia. Com isso, todos os filhos se preparam para cuidar do restante silenciosamente. Yutia pergunta sobre o assunto da Guilda de Informações. René reporta que estão tratando o caso como não relacionado à Lua Azul. Deus Macallion acrescenta que todas as outras guildas têm a mesma opinião e consideram isso culpa do espadachim mestre. Então Yutia ordena que mantenham a vigilância. Além disso, ela deseja não incomodar aquela pessoa com esse assunto. Mas Deus Macallion aponta que desta vez um parente de sangue daquela pessoa tentou prejudicá-lo. Cortando sua fala, Yutia deixa claro que isso não foi uma ordem. Como a espada daquela pessoa, eles não podem pensar por conta própria. De acordo com ela, a Lua Azul só pode se mover sob comando, mas ela os lembra estritamente de que aquela pessoa sabe sobre tudo. Portanto, ela não quer que decepcionem aquela pessoa. Por outro lado, Deus Macallion não entende por que uma pessoa como Yutia fica nervosa apenas com a possibilidade de serem descobertos. Todo mundo a reconhece. Tudo o que estão fazendo é pela Grande Lua. Aquela pessoa na propriedade, Aylan Palatio, estava bem ocupado após o funeral. Tudo o que ele queria era viver uma vida relaxante usando seu dinheiro. Devido à morte de Leo Palatio, ele conquistou muito ressentimento. Embora a morte de Leo Palatio devesse acontecer 6 anos depois, após a morte de seus irmãos, todo o trabalho da família foi acumulado sobre ele como herdeiro. Logo, um grupo de funcionários entra em seu escritório carregando livros e documentos. Nosso protagonista fica frustrado enquanto se pergunta por que estão trabalhando tão duro. Ele reflete que todos eram preguiçosos e faziam corpo mole quando o conde estava aqui. Depois que os vassalos colocam seus materiais sobre sua mesa, começam a temê-lo ao observar sua expressão fria. Eles se perguntam se ele está irritado. Portanto, para não perderem suas vidas, decidem trabalhar ainda mais duro. Aylan Palatio entende que estão com medo dele por causa do rumor. Ele deseja que eles cuidem de suas próprias coisas por conta própria. Mais tarde, nosso herói está ocupado com seu treinamento de combate, mas Evan está super confuso enquanto se pergunta como ele alcançou o 2º ano em apenas 2 anos de estudo autodidata. Ele tem dores de cabeça típicas sobre 4 anos de treinamento para alcançar o 2º ano. Quanto à magia, ela não pode ser usada de forma alguma a menos que a pessoa nasça com o dom. Nosso garoto desconversa fazendo um simples comentário sobre ser relativamente talentoso. Porém, no fundo, ele sabe que tem praticado tão duramente para a autodefesa porque estava extremamente ansioso. A técnica que ele está aprendendo agora requer controle preciso de mana. Ele não quer que fique pela metade. Além disso, ele nunca imaginou usar magia num mundo de fantasia. Inicialmente, ele estava empolgado. Achava que
que não haveria perigo uma vez que seu plano estivesse completo, mas quando a sobrevivência se tornou uma preocupação real para ele, veio a perceber que seu reservatório de mana é bastante pequeno. Como resultado, nada parece estar dando certo para ele. O reservatório de mana com o qual uma pessoa nasce é como o biotipo de um atleta, fixo desde o nascimento. E o reservatório de mana do nosso jovem mestre é absurdamente pequeno. Agora, sentado ao lado de seu cavaleiro pessoal, ele pensa em uma alternativa para quando tudo mais falhar. Enquanto isso, Evan o informa sobre um convite de dança destinado a ele. Nosso garoto fica um pouco confuso com o convite repentino para uma festa de dança. Mais tarde, ambos, totalmente trajados, chegam ao baile. Aylan Palatio já está se sentindo cansado. Na verdade, trata-se de um baile regular para networking entre nobres da região sul do Reino Astéria. Como nosso protagonista está prestes a se tornar conde, ele está totalmente determinado a construir algumas conexões. Ele acredita que criar vínculos com nobres é importante para seu futuro pacífico. Porém, para sua surpresa, todo nobre começa a fugir dele assim que ele se aproxima. Evan mal consegue conter o riso, mas ainda assim quer que ele não fique chateado. Mas Aylan Palatio já esperava algo assim, então ele faz um sinal para Evan esperar por ele até que retorne. Enquanto se afasta, ele reflete que já esperava ser ignorado por carecer de dignidade. Então observa que, diferente da época de seu ilustre bisavô, a atual família Palatio é a ovelha negra do leste. Todavia, nosso herói não veio à festa sem nenhum plano. Ele planejou usar suas habilidades sociais, que praticou secretamente, para virar a situação a seu favor. Ele pega uma taça de vinho e comenta como o sabor é único. Uma dama próxima olha para ele. Nosso garoto elogia o vinho ainda mais. Embora ele acredite que está sorrindo gentilmente, na realidade está fazendo um sorriso assustador. A dama foge correndo para o pai a fim de preparar o vinho imediatamente, mas Aylan Palatio não queria que ela fizesse isso. Enquanto isso, todas as pessoas ao redor comentam como ele ameaçou para tomar à força um vinho especial de edição limitada. Evan novamente luta para conter o riso. Mais tarde, Evan contabiliza a quantidade de coisas que Aylan Palatio recebeu. Inclui um belo cavalo de Pallian Fine, chá cítrico, metal forjado e vinho especial malentino. Porém, Aylan Palatio só se sente abatido. Ele descobriu que a família Palatio é mais famosa do que imaginava. Além disso, como todos acreditam que ele matou seus próprios irmãos, o evitam o máximo possível. Ficando frustrado com todos esses pensamentos, ele começa a tomar ar fresco. Inesperadamente, uma dama de cabelos vermelhos parece demonstrar interesse em nosso garoto. Nosso protagonista agora está na sacada, mergulhado em seus pensamentos profundos. De repente, alguém fala por trás, desejando conversar com ele por um momento. Ele se pergunta quem é essa pessoa. Subitamente, uma garota chamada Lauria, filha da casa do Cal Altia, se apresenta. Parece que nosso garoto conhece essa família. Ele se lembra de que a família Altia é uma das 3 grandes casas vilãs de Psychedelia, a ovelha negra do norte. Além disso, ele sabe que qualquer pessoa que venha falar com ele não seria alguém comum. Mas o problema é que ele não se lembra de Lauria de jeito nenhum, porque nunca a viu no jogo. Sem desperdiçar mais um segundo, Lauria exige que ele a apoie, afirmando que será assassinada em breve. Lauria explica que recebeu o afeto de seu pai e até agora foi protegida como filha de sua amante. Porém, agora que seu pai, o Duque de Altia, adoeceu, suas irmãs planejam matá-la. Agora nosso protagonista entende o quadro completo. O fato é que ela já estava morta quando o jogo começava. Mesmo que ela implore por seu apoio, ele recusa de forma direta. Ela então oferece metade da casa Altia se ele a ajudar. Ainda assim, Aylan Palatio não demonstra interesse em ajudá-la. No fundo, ele admite que é uma situação dolorosa, mas também não quer se envolver nos problemas dos outros, porque já é difícil o suficiente se manter vivo. Além disso, ele não possui aqueles poderes que os rumores dizem, então não pode auxiliá-la. Porém, nosso herói cede ao ver o rosto desesperado dela. Assim, para animá-la, ele menciona que algo bom virá no futuro dela. Ele retorna ao salão de baile. Inesperadamente, Deus Macallion e Rinne estão observando tudo das sombras. Eles descobrem que Altia se aproximou da grande lua. Deus Macallion pensa em informar a lua vermelha de que algo está para acontecer àquela pessoa. No entanto, Rinne acredita que não é necessário. De acordo com as informações que coletaram, Lauria é a única de sua família que não está conectada com a Avalon, o que significa que ela não é alvo de Rodan. Deus Macallion considera isso uma boa notícia, já que todos os outros Altias serão eliminados mais cedo ou mais tarde. Rinne então lembra de que o trabalho deles é focar em cortar o fluxo de informações, porque não querem que aquela pessoa saiba sobre o incidente da Avalon. De volta à festa, Aylan Palatio sente como se houvesse algum tipo de barreira ao seu redor, já que as pessoas não estão interagindo com ele. Nesse momento, uma dama de cabelos vermelhos o cumprimenta. Nosso garoto pensa que esta é a oportunidade de finalmente se tornar próximo dos nobres. Portanto, ele a cumprimenta de volta, mas ver como ela age de forma suspeita o deixa frustrado. Então ele percebe que a viu no jogo.
Observando como ela se comporta, ele conclui que qualquer pessoa que fale com ele por iniciativa própria não pode ser uma nobre comum. Ainda assim, ele a cumprimenta Lady Zenônia com respeito. Ela fica um pouco surpresa, pois não esperava que ele soubesse quem ela era. Nosso protagonista confirma com um aceno, porque ela é muito famosa. As 3 grandes casas vilãs do Reino Astéria incluem a Casa Altia no norte, a Casa Palatio no leste e os Degenerados de Zenônia no oeste. Acontece que essa dama, Calha, é a filha mais velha do Conde Zenônia. A Casa Zenônia é um sindicato mais refinado, no estilo corporativo. Levando em conta que ele precisa de algumas conexões nobres para sobreviver e como as coisas já estão desmoronando, nosso herói elogia graciosamente a beleza dela. Depois de agradecê-lo, ela deseja conversar mais com ele. Embora nosso garoto queira conversar, há olhares demais observando-os neste momento. Além disso, no fundo ele só quer ir embora. Por outro lado, observando como ele é frio, Calha nota que ele é exatamente como os rumores dizem. Então ela se despede, desejando que se encontrem novamente. Mas nosso protagonista fica confuso ao vê-la partir tão repentinamente. Enquanto isso, René reporta que as informações sobre a Avalon estão sendo perfeitamente ocultadas. Entretanto, Deus Macallion acredita que surge agora uma nova preocupação. Ele aponta para um homem que está vigiando nosso herói do lado de fora. René decide apenas observar, já que não possuem ordens diretas, mas o eliminarão se necessário. Em outro dia, Evan fica confuso ao ver o Canyon, que emana uma aura sombria junto com Aylan Palatio. Evan está perplexo ao observar como é escuro por dentro, mesmo em plena luz do dia. Por outro lado, nosso garoto se sente realizado por finalmente encontrá-lo. Enquanto entram, Evan torce para que este não seja mais um falso também. Mas nosso jovem mestre o tranquiliza, dizendo que dessa vez é o verdadeiro. Nosso protagonista pensa internamente que era fácil de encontrar no jogo. Na verdade, o motivo pelo qual veio até aqui é por causa do labirinto no sul. O labirinto dos sussurros exige que se resolvam enigmas em 8 câmaras para ganhar um artefato valioso como recompensa. Mesmo agora, nosso garoto se lembra de todo o passo a passo. Eles chegam diante de uma enorme porta que é basicamente a entrada do labirinto. Embora nosso herói tenha visitado este lugar no jogo diversas vezes, agora ele está sentindo algo muito diferente. Evan observa que a estrutura parece ter sido construída à mão por alguém, porém ele está mais curioso em saber como nosso garoto sabia sobre este lugar. Inesperadamente, Aylan Palatio revela que costumava vir aqui frequentemente. Evan fica confuso, então nosso protagonista esboça um leve sorriso ao mencionar que estava apenas brincando. Lá dentro, eles veem diversas criaturas semelhantes a dragões voando, sendo esmagadas por 2 mãos gigantescas. O problema é que eles também serão esmagados se não acertarem um enigma, mas Aylan Palatio age com bastante calma, o que deixa Evan perplexo. Mesmo tendo passado 4 anos juntos, Evan ainda não consegue decifrá-lo. Além do mais, todas as missões que realizaram até agora não têm relação alguma entre si. Ele não faz ideia de como seu mestre sabe tudo sobre este lugar, mesmo nunca tendo saído de casa. Nesse meio tempo, nosso garoto acertou o enigma, porém a porta não se abrirá até que algo seja feito. Quando a porta começa a se abrir, Evan pensa que mesmo depois de tudo, seguir seu jovem mestre sempre levou a algo bom no final. Ele está super curioso para saber o que nosso herói está planejando agora. Por outro lado, Aylan Palatio está se sentindo horrível depois de tentar olhar para a porta massiva, quase torcendo o pescoço. Quando a porta se abre, ambos estão agora diante de um tesouro, porém nosso protagonista ordena apenas que peguem o anel negro e depois voltem para casa. Evan acredita que será totalmente inútil, mas nosso jovem mestre afirma que levar qualquer outra coisa só traria problemas. Vestindo o anel negro, Aylan Palatio obteve agora a restrição. Assim que se viram para sair, descobrem que as pilhas de pedras no Canyon eram na verdade golems. Mesmo nessa situação, Evan só pensa em encontrar um jeito de ao menos tirar Aylan Palatio dali. Mas, surpreendentemente, nosso garoto avança para eliminar aqueles golems. Evan ainda o lembra de que a prioridade deveria ser escapar. Ele tenta parar nosso protagonista gritando que magia de 2º nível não é suficiente aqui. Mas nosso herói tem um plano. Ele usa o comando da restrição com a ajuda de seu novo anel negro. Algum tipo de ondas poderosas emergem do anel contra os golems. Alguém recita um feitiço para usar o anel negro. Aylan Palatio recorda que essa parte no jogo tinha uma janela de seleção, então ele sabe que aquela voz é na verdade a recompensa de conclusão do labirinto, a restrição. Este é um artefato do tipo absorção que impõe restrições ao usuário em troca de poder. Nosso garoto estremece ao ouvir a voz do labirinto. Primeiramente, ela declara que em toda conjuração, os selos manuais de Babaloia
Bebaloia serão absolutamente obrigatórios. O labirinto então pergunta o que ele deseja obter. Aylan Palatio responde que precisa do poder de distorcer um pouco mais as leis do mundo. O labirinto então concede seu desejo. Para o segundo desejo, o labirinto recita novamente um feitiço. Em toda conjuração, apenas as palavras sagradas de Bebaloia poderão ser utilizadas. O labirinto então deseja saber o que ele quer com isso. Nosso jovem mestre deseja o mesmo que antes, porém, surpreendentemente, desta vez o labirinto permanece em silêncio. Nosso protagonista se pergunta se fez algo errado desta vez, já que até preparou o ícone da habilidade por precaução. Ele sabe que escolher tanto selos quanto palavras para restrição concede o maior poder de ataque mágico. Nosso herói dominou todos os sinais manuais e frases através da prática, o que significa que deveria funcionar. De repente, o labirinto aceita seu segundo desejo. Ele anuncia que aqueles que se lembram dos selos e mistérios do grande Deus esquecido receberam sua gratidão e por isso carregarão adiante sua vontade. Mas Aylan Palatio não entende o que querem dizer com carregar adiante sua vontade. Enquanto a coisa negra é absorvida, a restrição funciona com sucesso. O labirinto decidiu observá-lo, pois ele é o herdeiro da vontade. Nesse instante, Evan grita para nosso garoto que sua magia de segundo nível não funcionará aqui. Acontece que o tempo foi congelado e nosso protagonista retorna ao exato primeiro momento em que os golems começam a atacá-los. Agora, ele está totalmente pronto para testar a restrição e o preço que ela exige. Aylan Palatio ativa seu recém-despertado poder semelhante a um trovão, utilizando as leis de refração, rebote, luz azul e difração linear junto com o uso de sinais. Ele envia um golpe poderoso contra os golems. Evan fica estupefato ao ver todos os construtos sendo destruídos pelo jovem mestre. Após apenas um instante, os golems estão completamente obliterados. Com a ameaça neutralizada, Aylan Palatio e Evan começam a se dirigir para fora. Evan se pergunta se nosso protagonista estava escondendo seu verdadeiro poder até agora, mas Aylan Palatio simplesmente balança a cabeça, o que deixa o mercenário ainda mais confuso. Evan nunca viu nada assim em seus 15 anos de serviço, então pergunta se aquilo era verdadeiramente magia de segundo nível. Nosso garoto confirma com firmeza, embora no fundo esteja igualmente confuso. Nosso herói recorda que o feitiço não era nem de longe tão poderoso no jogo. No sistema de combate por turnos de Psychedelia, um feitiço pode ser aprimorado usando um sigilo ou uma encantação por turno, mas desta vez ele desencadeou um feitiço de raio em cadeia que foi fortalecido mais de 5 vezes utilizando 4 encantações e sigilos. Lâminas de trovão empilhadas foram amplificadas juntas para formar uma configuração adequada para magia relâmpago em larga escala. Em troca da restrição que exige que nosso herói use um sigilo e adicione uma encantação para cada feitiço, Aylan Palatio obteve algo diferente. Ele se lembra de ter recebido poder por herdar a vontade, o que lhe permitiu amplificar sua magia em 10 vezes. Contudo, Aylan Palatio não esperava obter esse tipo de resultado. Finalmente, o barco sai do cânion. Evan está super exausto e se pergunta quem poderia ter criado um lugar tão sombrio, mas nosso garoto está perdido em seus próprios pensamentos. Ele se lembra de que o labirinto dos sussurros tinha outro nome, um que se espalhou por toda a comunidade de jogadores. A área era conhecida como o Labirinto de Paleon. Consequentemente, Aylan Palatio conta a Evan que este lugar foi construído por alguém chamado Paleon, mas Evan está exausto demais para compreender completamente. Decidindo voltar para o leste, Aylan Palatio reflete sobre a jornada, observando que ficaram fora por 3 semanas para essa missão. Além do mais, nosso protagonista tem tarefas a tratar quando retornarem. Evan fica chocado ao descobri-lo mais diligente do que esperava, e com isso, eles começam a voltar para casa. Nosso herói reflete que, embora escolher um sigilo correspondente ao elemento do feitiço aumente seu efeito e selecionar a encantação certa fortaleça suas propriedades, os resultados aqui diferem do jogo. Na versão digital, os visuais permaneciam iguais enquanto apenas os atributos de ataque aumentavam. Pelo contrário, cada sigilo aqui afetou visivelmente o feitiço em si, e cada encantação teve sua própria transformação. Mesmo sendo apenas uma técnica mágica, Aylan Palatio se pergunta se seu controle de mana é excepcional o suficiente para perceber essas mudanças. Ele decide testar essa teoria assim que sua mana se recuperar, sentindo-se totalmente satisfeito com os resultados no final. Evan e Aylan Palatio alcançam seus cavalos para começar o retorno. Sem saber que estão sendo observados por trás, Riné retorna à entrada do cânion e recita feitiços enquanto as marcações iluminam as paredes. Logo, palavras aparecem declarando que, por um amigo que seria deixado sozinho, o espadachim Mestre Paleão manteve sua posição. Riné recorda que esse homem combateu a invasão dos seres negros e derrotou Alacólica, o devorador dos corações de seus súditos. Este é o Imperador Radiante, o Grande Paleão. Riné conhece essa história porque nasceu sob uma grande missão dentro da biblioteca ancestral. O fato é que ela escutou Aylan Palatio quando ele mencionou que o lugar foi construído por Paleon. Riné nota como esse garoto é diferente da versão dele registrada na história, sinalizando que algo é extraordinário. Além disso, a própria Grande Lua uma vez chamou Paleon de amigo
amigo digno de reverência. No entanto, a encantação que nosso herói sussurrou nem sequer existe nos registros da biblioteca ancestral. Ela simplesmente não consegue entender a identidade dele. Com isso, ela sai do Canyon encantada ao saber que tudo que a Lua Vermelha disse era verdade. Ela se sente um pouco envergonhada por apenas seguir ordens quando Deus Macallion chega. Inesperadamente, Deus Macallion não conseguiu obter as informações necessárias porque o homem que ele procurava foi eliminado. René decide reportar isso para o devido tratamento. Mais tarde naquela noite, na casa de contas da Zenônia, Kalia percebe que os rumores sobre Aylan Palatio eram de fato verdadeiros. O olhar dele era frio e indiferente, e ela se lembra dele chamando-a de famosa. Ela concorda com essa avaliação, já que o Conde Zenônia é tanto poderoso quanto renomado. Mesmo assim, acha estranho que as pessoas a considerem famosa, já que ela raramente socializa. Ela se vira para o pai em busca de opinião, embora ele permaneça calado. Chocantemente, com um estalar de dedos, ela assume o controle do corpo dele e o coloca para trabalhar. Ela aponta animadamente que ninguém pode suspeitar que ela é quem realmente comanda a casa, enquanto o próprio conde é apenas um tolo. Ela se lembra de como Aylan Palatio detectou seu espião nas sombras, justo quando alguém a solicita para ir ao seu quarto imediatamente. Lá dentro, ela encontra o cadáver de seu espião. De acordo com seu informante, a espiã não revelou nenhum segredo, pois o selo não foi ativado. Kalia sorri, entretanto, já que nunca esperou ser exposta dessa forma. Ela constata que foi pega de surpresa no momento em que se encontraram. Por outro lado, nosso herói está totalmente alheio a toda essa situação. No território do Cal de Altia, Lauria se senta sem esperanças ao perceber que Aylan Palatio, o nobre do submundo, possui olhos tão frios quanto os de seu pai. Ela o considera alguém de quem nunca se deve fazer inimigo. Porém, nosso garoto era sua última esperança. Ela sabe que ele não pode concordar com um acordo envolvendo perdas tão pesadas, mas o problema é que ela não tem mais nada por causa de seus 4 irmãos. Até agora, ela sobreviveu exclusivamente pela misericórdia e afeição de seu pai. Assim que entra na mansão da família, empregadas a informam que sua irmã, Lady Fylen, e seu irmão, Lord King, tiraram suas próprias vidas. Lauria fica chocada com essa notícia inesperada. Ela não consegue compreender como pessoas que facilmente apunhalariam sua própria família poderiam se matar. Quando ela pergunta sobre seus outros irmãos, Tamelon e Morianne, as empregadas logo descobrem que os dois acabaram com a vida um do outro dentro de um cômodo. O caos se espalha pela propriedade enquanto ninguém entende exatamente o que está acontecendo. Nesse ínterim, Rodan se retira silenciosamente da propriedade, pois ele é o responsável pela carnificina. Enquanto as empregadas correm em pânico, Laura recorda nosso protagonista dizendo que a sorte viria em sua direção. Ela agora o enxerga como alguém que esconde sua verdadeira identidade, esperando a oportunidade certa para tomar o poder como a verdadeira sombra por trás da casa condal. Seu corpo treme ao perceber o verdadeiro significado por trás das palavras dele. Logo após esse incidente, Laura se torna a herdeira do Ducado de Altia. Ela estremece de arrependimento por ter feito um acordo com nosso herói, um homem que agora a vê como um demônio. Mas ela se lembra de que não pode traí-lo agora. Tendo visto o fim daqueles que o desafiaram, ela decide seguir em frente sem olhar para trás. 2 meses depois, Aylan Palatio recebe uma entrega do Duque de Altia. Inesperadamente, o Duque lhe enviou o vinho Cernax, um presente incrivelmente caro onde cada garrafa custa milhares de moedas de ouro. Nosso herói encontra um bilhete dentro e descobre que é de Lauria, não do próprio Duque. Ele se pergunta por que ela enviou isso, embora também se sinta um pouco culpado por não tê-la ajudado em seu último encontro. De acordo com o mensageiro de Altia, o presente foi pessoalmente preparado e com ordens de ser entregue em mãos. Aylan Palatio fica estupefato ao perceber que Lauria se tornou oficialmente a Duquesa de Altia. Em seu escritório, Lauria se alonga após trabalhar sem parar por 2 meses inteiros. Após a morte de seu pai por doença, ela ascendeu ao título durante a cerimônia de sucessão. Embora as mortes de seus irmãos fossem repentinas, ela conseguiu evitar toda e qualquer suspeita. Tudo isso aconteceu após sua participação no baile, época em que sua organização secreta já havia sido eliminada por seus irmãos. Depois de perder tudo, ela ficou horrorizada. Mas agora acredita que Aylan Palatio, que inicialmente recusou sua proposta, assumiu o controle de tudo nos bastidores. Ela se sente estressada imaginando até onde nosso garoto planejou. Para não sobrecarregá-lo, ela nem sequer o informou sobre a morte de seu pai. Ela presume que o plano dele requer a cooperação de Altia, razão pela qual ele a ajudou. Após se tornar duquesa, ela unificou todas as organizações sob Altia. Mesmo assim, ela sente que não se compara ao poder que nosso protagonista vem ocultando. Ela suspeita que nosso herói precisa de algo mais dela, e se pergunta o que poderia oferecer que um magnata do submundo como Palatio já não tenha. Ela conclui que deve ser o renome do nome Altia. Consequentemente, decide se dedicar aos seus deveres, esperando que seu nobre benfeitor fique satisfeito com seu presente quando
finalmente entrar em contato. De volta ao escritório de Aylan Palatio, o representante de Altia se despede. Nosso garoto está em choque, incapaz de processar a ascensão repentina dela ao poder. Ele sente como se algo estranho estivesse acontecendo. 5 anos já se passaram desde que ele começou a viver no mundo do jogo de fantasia. Evan se aproxima dele, chamando-o de jovem mestre antes de se corrigir para conde. Embora Aylan Palatio ainda não seja oficialmente um conde, ele recebeu permissão para usar o título desde o ano novo. Internamente, ele se sente melancólico porque se tornar conde nunca fez parte de seu plano, mas decide que, uma vez que se acostume, poderá começar a aproveitar os privilégios da nobreza. Nesse momento, ele recebe uma carta de Yutia. Apesar da passagem do tempo, eles ainda não possuem informações sobre o assassino que matou Leo Palatio. Evan se pergunta se o objetivo é se vingar, mas depois de considerar como sua presença já causou pequenas diferenças na linha do tempo do jogo, nosso herói revela que simplesmente quer estar preparado para o pior. Evan o provoca por finalmente estar agindo como um conde, e Aylan Palatio começa a ler a carta. Yutia o informa de que tudo está indo tranquilamente e que todos estão totalmente absorvidos em seus passatempos. O relatório menciona que Deus Macallion se tornou profissional em peças de marionetes. Sorangui gosta de brincar com amigos. Riné está imersa em suas pesquisas e Rodan começou a cuidar do jardim para Aylan Palatio. Essas cartas mensais do orfanato se tornaram uma rotina calorosa e familiar. Ele fica feliz em vê-los crescer enquanto os patrocina, mesmo nunca tendo visto seus rostos. Quando pergunta sobre as idades deles, Evan responde que atingiram a idade para entrar na sociedade como adultos. Nosso garoto fica um pouco decepcionado por terem crescido tão rápido, mas aceita a verdade e decide deixá-los seguir seus caminhos. Evan fica confuso, pois presumia que aquelas crianças foram resgatadas com um propósito específico, mas nosso protagonista deseja que elas escolham seus próprios futuros. Ele acredita que, como garantiu que não despertariam como pecados, ficarão bem por conta própria. No jogo, cada batalha contra um chefe apresentava uma narração revelando seus traços únicos. Yutia tinha talento para a fé, Deus Macallion para a espada, Riné para a pesquisa, Seorangui para o combate e Rodan para a liderança. Ele acredita que, se posicioná-los nos lugares certos, terão futuros brilhantes. Enquanto se prepara para escrever-lhes, decide dar um presente a cada um. Nosso herói leva o dia inteiro para terminar as cartas, que Eva então leva para entregar. Aylan Palatio espera que aquelas 5 crianças recebam essas mensagens e deem um passo para o mundo. Mais tarde, no orfanato, cada um dos 5 pecados recebe uma carta pessoal. Alguns reagem com empolgação enquanto outros ficam muito sérios. Todas as 5 crianças cresceram e cada uma delas recebe uma carta própria. Em vez de vê-las como mera correspondência, eles as tratam como diretivas formais. Antes de ler as novas instruções, Yutia decide revisar as cartas mais antigas primeiro. Seorangui fica incrivelmente empolgada ao ler as mensagens que anteriormente eram vistas apenas por Yutia, e logo todos estão debruçados sobre os documentos antigos. Para os outros, as cartas não parecem planilhas de diretivas, leem-se como conversas comuns e casuais. A essa observação, Yutia explica que nosso garoto ordenou que as cartas fossem disfarçadas como conversas normais desde o início. Ela aponta que na primeira carta que ele escreveu, perguntou sobre o bem-estar dela e mencionou o segundo irmão usando-o como cadeira. Yutia interpreta isso como ele apontando um alvo para eliminação, observando que ele ordenou que ela reportasse de volta em seguida. Ela até revela que a carta na qual nosso herói a instruiu a cuidar do orfanato era na verdade uma ordem codificada para formar a organização Lua Azul. Foi assim que ela seguiu meticulosamente cada palavra de nosso protagonista desde o começo. Deus Macallion nota que tais métodos devem servir para prevenir vazamentos de informação, e Yutia concorda, declarando que é assim que devem decodificar as diretivas propriamente. Porém, Deus Macallion ressalta que seria muito mais fácil visitar Aylan Palatio pessoalmente ou usar um comunicador mágico. Rodan concorda, notando o risco inerente de vazamento através de correspondência física, mas Yutia friamente os lembra de que o papel deles é simplesmente seguir ordens. Nesse momento, Seorangui sugere que finalmente leiam as novas diretivas. As cartas os designam para seus novos postos. Deus Macallion é ordenado a ir para Caliban, a terra dos cavaleiros. Seorangui é instruída a se dirigir a uma colônia. Rodan é designado para a cidade dos prazeres, Hexus, e Riné é enviada para a cidade Labirinto, Lânia. Yutia, ao contrário, é instruída a ir para o reino sagrado de Haoria. Deus Macallion não compreende totalmente por que nosso herói mandou que se tornasse cavaleiro, mas observa que Aylan Palatio decidiu continuar o patrocínio deles. Além do mais, a localização dos presentes individuais está escrita em cada carta. Consequentemente, todos decidem partir imediatamente, com Yutia lembrando-os de jamais expor o nome da Lua Azul. 2 meses se
passam enquanto Aylan Palatio continua pesquisando magia e técnicas. Ele pergunta a Evan sobre os assassinos que mataram Leo Palatio, mas Evan não encontrou nenhuma pista através da guilda de informações. Nosso garoto reflete sobre o quanto as configurações do jogo mudaram desde que ele interferiu para resgatar os 5 grandes pecados. Laurea, que deveria ter morrido, ao invés disso se tornou a Duquesa de Altia e está rapidamente construindo seu poder no submundo. De repente, Aylan Palatio ordena que Evan pare a investigação sobre os assassinos, acreditando que não deveria se envolver mais. No cenário do jogo, é quase impossível escapar da rede da guilda de informações. Ele começa a tremer, percebendo que não deveria se preocupar com situações imprevistas que poderiam levar à sua morte. Ele decide não se aproximar de organizações secretas, pois elas só reagem quando são ameaçadas, e instrui Evan a abandonar o assunto completamente. Nesse momento, Evan relata que Deus Macallion foi sagrado cavaleiro em Caliban. 3 meses depois, Evan acrescenta que Deus Macallion já criou sua própria ordem de cavaleiros. Aylan Palatio fica estupefato, pois isso implica que Deus Macallion atingiu o nível de especialista apesar de não ser cavaleiro há muito tempo. Evan também menciona que se espera que o 5º Cavaleiro Mestre surja dentro de 10 anos, um título conhecido como a Espada de Caliban. 6 meses depois, um ano inteiro após os pecados se tornarem independentes, Aylan Palatio finalmente se torna conde após sua cerimônia de sucessão. Evan entra para informá-lo de que Deus Macallion se tornou oficialmente uma das 5 espadas de Caliban, um cavaleiro mestre. Aylan Palatio faz uma pausa, murmurando de surpresa, enquanto se pergunta se apenas espadachins mestres podem portar esse título. No jogo, um espadachim mestre é um transcendente que superou a lâmina de aura e despertou uma habilidade chamada derivação. De acordo com Evan, Deus Macallion ainda não conseguiu despertar a derivação, mas o país lhe concedeu o título mesmo assim depois que ele derrotou a 4ª espada, após Caliban perder um cavaleiro mestre para os bárbaros do norte. Enquanto normalmente leva 15 anos apenas para empunhar mana e décadas para dominar a derivação, Deus Macallion atingiu esse nível em apenas um ano, apesar de ser totalmente leigo em esgrima anteriormente. Nosso garoto acredita que Deus Macallion logo superará Reinhardt, o cavaleiro mestre mais jovem do jogo, se ele conseguir preencher a lacuna com a derivação. Nosso herói começa a sonhar acordado sobre os benefícios que poderia receber com isso, mas então suspira, pensando que talvez não receba nada. Evan descarta essa preocupação, observando que nosso protagonista só envia cartas a Yutia. Mesmo assim, as cartas que Yutia recebe sempre incluem atualizações sobre os outros pecados, já que todos ficam de olho uns nos outros. Aylan Palatio espera ao menos um agradecimento de Yutia pelos presentes e, sentindo-se um pouco decepcionado, dá um tapa na própria cara para se concentrar. Ele se lembra de que, embora tenham despertado como 5 grandes pecados, não destruíram o reino. O que mais importa é que as crianças estão vivendo bem. A cena muda para a capital de Caliban, Kurdun, especificamente o distrito residencial da alta nobreza onde a Ordem dos Cavaleiros do Eclipse Lunar reside. Dentro da grande mansão, Deus Macallion, agora capitão dos Cavaleiros do Eclipse e o cavaleiro mestre mais jovem, observa sua irmã da janela. Eles acenam um para o outro. Mesmo depois de um ano, Deus Macallion acha a memória de sua transição embaraçosa. Ele havia perdido tudo para os seres negros, restando-lhe nada além de ódio incontrolável. A grande lua, Aylan Palatio, ter salvado sua vida, não havia sido suficiente para conquistar sua lealdade inicialmente. Contudo, a promessa de que ele poderia eventualmente se vingar por conta própria o manteve leal à Lua Azul. Trabalhar para a organização era perigoso, mas ele não se importava com sua segurança, completando missões durante anos para pavimentar um caminho até seus inimigos. Finalmente, ele recebeu sua primeira diretiva pessoal. Nosso herói forneceu a localização de um presente em uma pequena estalagem ao sul, na Riot Jazz. E embora Deus Macallion não se importasse com presentes, ele foi mesmo assim. Para sua surpresa, encontrou naquela estalagem sua irmã mais nova há muito perdida. Ele pensava ter perdido tudo, mas através de Aylan Palatio, encontrou uma irmã tão preciosa quanto a própria vida. Deus Macallion encontra sua irmã, que há muito acreditava estar morta. O nome dela é Chile, e enquanto se sentam mais tarde para tomar chá juntos, ele pergunta o que aconteceu depois que foram separados. Chile explica que, após a separação, ela foi levada por eles. Ela esperou na escuridão por um tempo muito longo, e justo quando chegou sua vez de ser morta, foi felizmente resgatada. Alguns anos depois, ela estava prestes a ser vendida em um mercado de escravos quando alguém novamente eliminou todos os obstáculos para salvá-la. Esse salvador foi Evan. Desde aquele incidente, Chile recebeu medicamentos e apoio contínuos. Ela até recebeu uma carta de nosso protagonista que lhe assegurou que não precisava se preocupar com seu irmão, porque ambos estavam seguros sob o nome de Palatio. Deus Macallion fica estupefato ao ver o nome de Aylan Palatio, pois nunca esperou que o homem expusesse sua verdadeira
verdadeira identidade. Ele se pergunta como sua irmã poderia conhecer a Grande Lua, especialmente porque nosso garoto nunca havia sido informado sobre a família de Deus Macallion. Até mesmo Yutia sabia apenas que Deus Macallion havia sido atacado pelos seres negros. De repente, Deus Macallion recorda a insistência de Yutia de que a Grande Lua sabe de tudo. Todas as suas perguntas se encaixam como peças de um quebra-cabeça e desaparecem. Embora inicialmente não conseguisse compreender o fervor de Yutia, agora ele se sente como tolo. Ele percebe que nosso herói sabia a verdade o tempo todo e estava fornecendo pistas à criança que, de outra forma, teria sobrevivido sozinha. Vendo-o completamente absorto em pensamentos, Chile chama seu irmão. Ele acaricia a cabeça dela, observando que, enquanto sua espada anteriormente agia apenas por ódio, a Grande Lua havia relevado suas falhas e mostrado misericórdia. Para Deus Macallion, que viveu apenas para se vingar dos seres negros, a sobrevivência de sua família o preenche com profunda gratidão. Ele finalmente entende por que Yutia segue Aylan Palatio, não como uma crente cega, mas como uma súdita leal a um homem de previsão infinita. Para retribuir nosso herói, Deus Macallion jura alcançar o auge de Caliban como cavaleiro mestre e criar uma guarda de elite dos melhores espadachins. Avançando rapidamente para o presente, Deus Macallion formou seu próprio grupo e se prepara para uma reunião. De pé diante de sua unidade de elite, ele declara que a expedição que se aproxima será a base para o eclipse. Ele espera pelo dia em que possa oferecer uma retribuição que satisfaça a Grande Lua, instruindo rigorosamente seus cavaleiros a provarem seu valor sob a lua antes de partirem para combater os bárbaros. De volta à propriedade Palatio, Aylan Palatio está descansando tranquilamente. Satisfeito por as 5 crianças terem crescido, de repente uma rajada de vento espalha suas bagunçadas notas de pesquisa pelo cômodo. Desde que retornou do labirinto, nosso protagonista tem focado em pesquisar frases. Após organizar seus resultados, ele observa que a refração aprimora a imperfeição de feitiços completos para expandir sua área de efeito. A repulsão altera a forma do projétil, fazendo-o se transferir, enquanto a luz azul aprimora a magia paralela como relâmpagos. A difração linear, por outro lado, concede penetração para golpes críticos. Nosso herói também estabeleceu regras rígidas para essas frases. Não se deve usar termos inadequados. As frases não podem ser repetidas e ele é limitado a 4 arcos. Devido à sua capacidade de mana, ele só pode usar essa magia uma vez por dia. Como as frases e bestas de Babalóia eram um conceito esquecido no jogo original, ele teve que pesquisar as mecânicas por conta própria. Para testar 2 meses de experimentos, Aylan Palatio libera sua magia de luz trovejante. Ao remover o ponto central da esfera mágica reunida, ele cria um choque elétrico através do desequilíbrio. Até mesmo sua magia aparentemente fraca ganha propósito, enquanto ele entoa fixação, compressão, colapso, florescimento pleno efêmero. Uma quantidade massiva de poder mágico é desencadeada. Observando a destruição, nosso garoto conclui que a ordem das frases é vital, lembrando-se de como falhou quando tentou usar colapso primeiro. De repente, alguém grita por trás em descrença. É Kalia, que está ao lado de seu mordomo em absoluto choque. Eles se referem ao poder dele como Origem, uma magia única supostamente reservada apenas para magos do sétimo círculo. Aylan Palatio fica estupefato com a comparação, já que magos do sétimo círculo ocupam o topo absoluto da hierarquia mágica. Kalia e seu mordomo esperam na sala de recepção da família Palatio, tendo chegado com 2 propósitos distintos. Primeiro, o mordomo carrega um cartão capaz de causar danos terríveis a Zenônia. Adicionalmente, Kalia queria confirmar as verdadeiras intenções de Aylan Palatio e sentir a magia que engoliu o Palatio, enquanto também avaliava a força da organização que o protege. Para sua surpresa, no entanto, ela encontra seu mordomo tremendo de medo. Apesar de ser Beyond Shell, um mago de 5º nível que foi expulso da Torre de Magos por experimentos em humanos e é capaz de eliminar um batalhão inteiro com facilidade, o homem está tremendo. Ele permaneceu arrogante até mesmo com Kalia durante os anos em que ela o apoiou, mas agora está visivelmente abalado. Nesse momento, nosso protagonista entra no cômodo e friamente indaga sobre seus assuntos. Kalia oferece um pedido de desculpas pela visita repentina, explicando que acabou vagando ao tentar encontrá-lo. Aylan Palatio então esclarece que não usou uma origem. Pela sua própria estimativa, ele estaria apenas por volta do 2º nível. Ele acrescenta que a magia não tem uma função real, refletindo internamente que sua magia não serve nem para defesa nem para ataque. Contudo, tanto Kalia quanto Bianquiel interpretam suas palavras como um sinal de que ele simplesmente não quer que exponham seu poder a outros. Gaguejando de medo, Bianquiel admite que deve ter se enganado. Aylan Palatio sente um alívio e pergunta diretamente
diretamente novamente sobre o motivo da visita. Kali explica que estavam em outra viagem de negócios e por acaso estavam por perto, então decidiram prestar seus respeitos, sugerindo que não há motivo específico. Nosso herói então menciona que precisa cuidar de seu trabalho e não pode dispor de muito mais tempo. Kalia se levanta agradecendo Aylan Palatio por conceder-lhes mesmo que um breve momento. Antes de partirem, ele sugere que ela visite a Duquesa de Altia se quiser alguém para conversar, pois acredita que as duas se darão muito bem. Levando isso a sério, ela faz planos para visitar a Duquesa. Enquanto nosso garoto e Evan os veem partir, Evan observa que a Zenonia, uma família arruinada do oeste, veio visitá-los. Aylan Palatio não faz ideia do porquê, mas está se sentindo indisposto. Ele se preocupa que, se rumores sobre ele usar uma origem forem expostos, aqueles que lutam por poder inevitavelmente virão atrás dele. Enquanto nosso protagonista se vira para voltar para dentro, ele acredita que Zenonia nunca se aproximaria verdadeiramente de Altia, já que ambas são rivais no submundo. Tudo o que Aylan Palatio deseja é que eles nunca mais voltem. Dentro da carruagem, Kalia pergunta a Bianquio se aquele poder era uma origem. O mordomo balança a cabeça e, ainda tremendo, explica que uma origem é uma magia que projeta suas próprias leis sobre a tela de princípios absolutos e imutáveis. Contudo, o que ele viu através de seu olho de observação foi que a tela mágica do conde estava sendo despedaçada. Isso significa que Aylan Palatio estava testando os próprios princípios absolutos. Bianquio o observou fixando relâmpagos no lugar, envolvendo e colapsando as leis, ainda assim manifestando o feitiço. Isso é um milagre que desafia a razão, e o mordomo suspeita que isso foi na verdade obra de um grande deus esquecido. Sua cabeça dói enquanto se lembra de parar de pensar mais, pois tais pensamentos são perigosos. Tendo conquistado elogios por buscar conhecimento ancestral e pesquisar a magia da Era Esquecida, ele conclui que eles jamais devem se opor ao Conde Palatio ou torná-lo um inimigo. Kalia suspira, percebendo que não havia sentido em tentar discernir suas intenções. Relembrando a sugestão dele de visitar a Duquesa de Altia, ela acredita que já se tornou uma das peças de Aylan Palatio. 2 anos se passaram desde que as 5 crianças foram enviadas por conta própria, e nosso herói pede por quaisquer novas informações sobre elas. Embora não receba notícias diretas sobre as crianças, ele inesperadamente descobre que o Condado de Zenonia e a Casa Ducal de Altia formaram uma aliança. Essa notícia cai como um peso enorme sobre nosso garoto, pois ele nunca esperou que os 2 pilares do submundo se unissem. Além disso, a aliança deles parece adequada na superfície sob o acordo do submundo. Aylan Palatio entra em pânico, acreditando que, mesmo depois de criar aqueles pequenos pecadores, essa aliança sombria certamente fará o reino Astéria entrar em colapso. Ele não consegue acreditar que Kalia levou suas palavras tão a sério naquele dia, mas tenta deixar isso de lado pensando que deve ser temporário. Ainda assim, decide se preparar por precaução e imediatamente começa a escrever para Kalia. Ele quer se desculpar caso tenha parecido brusco, inarticulado ou frio durante o encontro deles. Então ordena que Evan entregue a mensagem. Mais tarde, nosso protagonista lê uma carta de Yutia e não encontra informações sobre Rodan e Seorangui. Ele se pergunta se Seorangui morreu, pensando que, se ela tivesse seguido suas instruções e encontrado o presente, poderia ter se tornado um símbolo guerreiro digno até mesmo de uma Baba Yaga. No jogo, havia um item chamado a Besta Sagrada da tribo Golden Man. De acordo com o cenário do jogo, se o pecado do orgulho não tivesse se tornado uma pecadora caída, ela teria sido uma grande guerreira Langland. Aylan Palatio até lhe contou sobre o tesouro escondido que ela poderia usar como fundos. Mas a amarga verdade é que a terra dela é uma nação onde só se pode conquistar o mundo através da força.